Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas. Lembrando que reapresentamos no mesmo dia, às 23 horas. Lembro você que estamos pela TV UHF Digital, canal 48.1, pela Claro, canal 522 e pela Vivo, canal 518. A intenção da gente fazer esse talk show regional é justamente trazer as pessoas que fazem um pouquinho da nossa história aqui de Santos, São Vicente, enfim, de todas as cidades da Baixada Santista. Aproveito aqui também a oportunidade de deixar o nosso contato aí da nossa produção através do WhatsApp 13 95 550 0001. 13 95 550 0001. Aproveita, já que você está me assistindo com o celular aí do ladinho, já acessa aí @papeando com Carlão, tudo junto, sem acento, pelo Instagram. Lembrando também que todos os programas ficam guardadinhos no YouTube para você estar acessando ou assistindo quando você quiser. E o papo de hoje é um papo interessantíssimo, que eu falo altamente inteligente e psicológico. É um papo que mistura duas pessoas que eu gosto bastante. Afinal de contas, são dois irmãos. E quem está comigo aqui hoje é minha querida doutora Andressa Eggs. Andressa, ela é psicóloga com 15 anos de experiência em atendimento clínico, especialização em psicologia hospitalar, experiência em atendimento de urgência e emergência. E o irmão é meu querido parceirão aí de várias, meu querido Andrews Egas. O Andrews é especialista em tecnologia da informação. O assunto sempre em inteligência artificial é o seu mote, com certeza. E além disso, é meu parceirão lá na Unisanta, também é professor universitário lá da casa, até banca de TCC esse cara já fez comigo. Então é sempre um papo muito legal. E outra coisa, a gente está juntando uma coisa importante. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que mensurar esse impacto que pode trazer para a gente ou não na saúde mental, já que saúde mental, pelo que eu li ontem, por sinal ontem, é o grande mal do século, né? Superou o câncer. Então, saúde mental tem que ser vista com certo cuidado, atenção. Aquilo que a gente falava que antes podia ser um mimimi, na verdade é uma coisa muito séria. Doutora, falei certo? Falou certíssimo. Era mimimi, né? Antigamente era uma coisa que a gente ficava meio assim, é frescura, mas não é. Falava-se como se fosse, né? Não é verdade? Essa coisa de, é uma frescura, é uma, né? E não, assim. E aí, olhando para tudo isso, né? A gente nos obrigou a sair do consultório, né? Como você apresentou, o meu lugar era esse, né? Sim. Psicóloga clínica, hospitalar, urgência e emergência nos bastidores. E aí a gente reconhecer que não é mimimi e que isso precisa ser falado, que tem nos trazido, né? Para falar mais sobre. Para esse assunto, eu quis falar psicologia hospitalar, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Psicologia hospitalar é de extrema importância e muita gente passa batido. O que faz um psicólogo dentro de um hospital? Tá, então vamos lá. É maravilhosa a sua colocação, porque é um tema que é pouco falado. Exatamente. Né? A psicologia hospitalar, ela é um recorte muito interessante. Quando é o adoecimento, né? O hospital, quando a gente chega no hospital, já é o adoecimento quase que num extremo, né? Exatamente. Então, a psicologia, a gente sai do consultório e vai para o hospital e aí também entra com a minha outra especialidade, que é a urgência e emergência, que é no auge da gravidade, né? Exatamente. E aí é interessante porque é um recorte, mas é um recorte, é aquela hora, ou você resgata naquela hora, ou você olha naquela hora, ou pode ser tarde demais. E tem um apoio familiar também. Estou te falando isso porque ontem eu bati um papo com uma médica que trabalha num hospital de transição, aonde você sabe que a situação não é muito boa, já que é um hospital de transição que tem aqui em Santos. E o papel da psicologia é essencial, porque você acolhe quem está no leito e acolhe a família. E acolhe a equipe. E aí, lógico, porque você tem que cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida, é isso, senão assim, é pira, essencial. Senão você acaba pirando de uma forma. Eu me lembro quando eu comecei na minha área, eu fui trabalhar numa UTI.
Então hoje você vai lá colher sangue do seu João, amanhã você vai, depois você vai. No 5º dia já é, e aí, seu João, tá tudo bem? Tá tudo bem, Carlão, tá. E quando o seu João não tá lá? Então, lidar com morte, lidar com perda é muito difícil isso. E na faculdade a gente tem falando muito isso, muito. De novo, quando a gente fala em saúde mental, é muito mais do que a gente pensa. É o grande mal do século. Eu li isso ontem na Organização Mundial da Saúde, onde superou os casos de câncer. Câncer a gente sabe que é uma patologia aí que mata muito, mas saúde mental tem matado também. Tem. Então essa atenção especial, né, eu acho que tem que ter isso, tem que ter essa visão. Tem que ter. A gente, na nossa palestra que nós temos apresentado ultimamente, a gente começa falando sobre essa questão da geração ansiosa. Sim. E como que começou essa geração, né? Pra gente entender um pouquinho essa questão da saúde mental. E num olhar sócio-histórico, a questão da saúde mental dessa geração ansiosa, ela começa de quando nós passamos a entender que as crianças estavam em risco na rua, né? A gente começou a achar, não, é melhor ficar dentro de casa, porque tá perigoso por conta disso, por conta daquilo. E aí a gente tem a sensação que as nossas crianças dentro do quarto vão estar mais protegidas. E nem sempre, né, doutora? Não, aos poucos nós fomos entendendo que não, que eram outros riscos. Mas eram riscos gigantescos. E aí é o que nós estamos assistindo cada vez mais, né? Que estar dentro do quarto não é traz. Totalmente seguro. Eu tenho um filho de 13 e uma filha de 15. Então eu observo bastante o que eles acabam consumindo. Você tem que ficar esperto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eu acho que essa vigília vale a pena. Andrews, então, tecnologia da informação, uma coisa que você manja pra caramba, assim, eu sou teu fã. Você é um cara que conversando com você mostrou que tem várias linhas de intersecção. Exato. Na minha área mesmo, a gente avaliando a aluna, minha querida Bruna, que foi orientada pelo professor, e a gente viu que tem várias linhas de intersecção. Como é que você enxerga hoje a tecnologia de informação? É a necessidade mesmo? Como é que a gente mexe com isso? É legal até esse ponto que a gente estava falando da inteligência artificial, de que as crianças foram para dentro de casa porque é mais seguro e a gente achou que era mais seguro ali. Elas têm um celular, têm uma rede social. E que curioso, né? Logo no século da informação é o da ansiedade, é o dessa geração ansiosa, né? E é justamente esse estudo que a gente traz na nossa palestra lá que a gente fala sobre isso. Essas crianças entraram e pegaram o celular. E o celular ali na rede social, ele não tem um controle, você não tem um controle do que aquela criança vai estar olhando, do que vai estar acontecendo. E a rede social ali só tem um propósito, fazer com que o usuário utilize mais. Consuma. Só que ele consuma. Tanto é que rede social chama o seu cliente de usuário, né? Usuário. Quanto mais ele utilizar, melhor. Eu nunca tinha me ligado nisso, mas é usuário mesmo. É usuário, né? só da tecnologia da informação de rede social e droga, que utiliza o seu cliente como usuário. Usuário, faz sentido isso. E ele usa cada vez mais sem se preocupar com a saúde mental daquele usuário. E aí foi isso que ocorreu. Essas crianças passam, os adolescentes em média, passam de 6 a 8 horas em tela por dia. 6 a 8 horas por dia. Imagine isso numa vida. E a gente está vendo o que está acontecendo isso numa vida. Essa geração ansiosa. Aumentou em 134% de 2010 para cá os casos de ansiedade entre jovens e adolescentes. 134% é muita coisa. Justo na época das redes sociais. Sim. Então a gente acaba entendendo um pouco mais sobre isso, e é justamente isso que a gente fala. Uma sacada sensacional, os dois juntos, eu acho muito legal. Eu fico muito feliz de estar aqui junto com a minha irmã. Não, mas a gente já tinha até falado da sua irmã, uma vez que a gente bateu esse papo, e você trazer essa pauta de inteligência artificial com saúde mental tem muito a ver mesmo. Então acho que vale a pena a gente tentar avaliar até os impactos que isso aí pode causar ou não. É bom, não é? Como é que funciona? Tem ética em inteligência artificial? Perguntar para os dois, assim, tem ou não? Até quanto eu posso usar?
Então, a nossa conversa passa por isso, por compreender que ainda está muito longe de ter um olhar ético e responsável. E aí, a minha participação com eles, né, nesse mundo da tecnologia, veio muito nesse sentido, assim, de que eles tenham consciência e responsabilidade do papel deles. A palestra que nós demos, né, no maior evento de tecnologia, né, do Brasil... Quando foi? Foi mês passado. Foi muito nesse sentido, assim, de que eles compreendessem que o trabalho deles tem uma dimensão gigantesca na vida das pessoas. E o que eu levo normalmente na universidade é esse compromisso do profissional de tecnologia com a ética. Porque é algo que é subjetivo, ética. É subjetivo você falar o que é ético ou não. O que é moral é ético, o que é moral ética é moral. Por exemplo, ética, então, por exemplo, o que vocês falaram, né, da psicóloga clínica lá no hospital. Você precisa conversar, entender. Se já é difícil, Carlão, a gente falar para nossa Alexa o que a gente quer e ela entender. Imagina falar o que a gente sente e ela entender. É verdade. E aí entra já num outro problema, que é o segundo tópico que a gente leva nessa palestra, que é sobre as pessoas que conversam com o ChatGPT ou com essas inteligências artificiais sobre os seus sentimentos. Conversa mesmo? Conversam. Mas assim, de bater um lero legal, assim, só falta tomar um vinho mesmo, né? E começa numa coisa de que, o que eu faço no meu final de semana? Me dá um roteiro pra eu sair com a minha amiga. O impacto absurdo. E aí Gente, começa, eu não tinha noção, cara. Isso vai se tornando viciante. E isso vai A te gente limitando. brinca, eu brinco com meu filho. Vamos perguntar se nós estamos sendo observados? Aí essa pergunta é muito subjetiva. Sim. Pai, vamos melhorar a pergunta, né? Então, mas eu não sabia que as pessoas acabam se consultando. O que eu tenho assistido... É consulta, não é, doutora? Eles... Conduta... É muito complexo porque não tem ética nenhuma do outro lado, né? É uma coisa estranha, né? Mas o que eu tenho assistido é começar nesse tom de conversa, né, de amizade, o que também é gravíssimo. É amigo? É amigo, porque entra nesse lugar do que eu faço, o que você acha, o que você pensa. E aí vai se estendendo para coisas até mais graves de acreditar que está passando por uma consulta. Então, mas o que nós temos, né, as pesquisas e o que eu tenho assistido em consultório é que tem começado num tom de amizade. Né, amizade mesmo. De perguntas diárias, hoje eu fiz isso, e agora o que eu faço? E aí vai se tornando viciante e vai limitando as relações. Totalmente. E aí você já viu os casos que não podem acontecer, quer dizer, não tem como substituir uma relação humana. O papo é muito sério. Tá gostando do papo? É pena que eu já vou ter que chamar mais um bloco, mas eu volto aí já já. Hoje estamos de volta aqui, um papo super legal com os irmãos, minha querida doutora Andressa Egas e seu irmão, meu camaradão, Andrews Egas. A gente estava falando, a gente terminou o bloco passado, onde ela falava que as pessoas acabam criando uma amizade com o chat, batendo papo. Andrews, até onde vai isso? Me explica mais, me fala mais. É viajante o papo, né? No começo parece até uma brincadeira e tudo mais, mas é muito sério isso, Carlão. Tem um caso da Sofia, nos Estados Unidos, que ficou bem famoso. A Sofia era uma menina que tinha 29 anos, ela era extrovertida, conversava muito com as pessoas, os pais adoravam e ninguém entendeu o que aconteceu com a Sofia. A Sofia, ela veio a tirar a própria vida em uma conversa com o ChatGPT. E isso repercutiu de uma forma, Carlão. E 2 meses depois, só que os pais entenderam o que tinha acontecido, quando os pais pegaram o computador dela para ver se tinha alguma pista, porque ninguém entendia o que aconteceu. Até a carta que ela deixou, eles viram que não tinha nada a ver com ela. Mas, enfim, eles viram que a Sofia estava em conversa com o ChatGPT, que era o psicólogo dela, chamando por um nome e algo do tipo. E isso é uma forma com que qualquer pessoa pode usar. Apertando um clique, ter um psicólogo dessa maneira. E qual que é o ponto preocupante, Carlão? A inteligência artificial, tecnicamente, a gente fala muito sobre ética, né? No meu mestrado de inteligência artificial, a gente tinha matéria de ética, inclusive. Mas ela foi treinada para te agradar. Então, o tempo inteiro. Só te agradar. Se você fala com ela e ela responde de uma forma que você não gosta, você diz que você não gosta, ela muda a forma como ela falou. Mas tecnicamente ela foi criada dessa maneira, para agradar quem está lendo, né? É um pouco complexo explicar isso, mas é totalmente diferente
de uma terapia, por exemplo. Exatamente, nem se compara, né? E ali ele gera uma conversa, ela gerou uma conversa com esse chat GPT, que ela chamava de Harry. Ah, tinha até nome. Tinha até nome, que era Harry. Que doido, não? Gerava essa conversa e ele ficava perguntando mais. E aí, me conta mais, abre o seu coração. Ele ajudou ela a escrever a carta, ajudou a escolher a maneira. Isso começou com, como a minha irmã falou, isso começou com o que eu vou fazer no final de semana, contar um caso de alguma coisa, um namorado ou algo do tipo, e depois vir alguém, um confidente ali, em que está dentro do teu quarto, no teu computador, você não precisa falar para alguém. E falando no olhar de tecnologia, não foi feito para isso. Não. E está muito longe de ser algo que vá chegar perto de ser um psicólogo ou um ser humano que vai ter esse sentimento. Não, mas a visão que você tem tem que ser exatamente isso, né? Mas eu não sabia que tinham chegado nesse ponto aí, doutora, de criar amizade, até conversar. É muito louco isso. Como é que você trata isso? Como é que você enxerga isso? Então, vamos lá. Você se surpreendeu com a questão do nome, né? Mas isso que é quase que uma das primeiras coisas para você se aproximar daquilo. Dar um nome. E uma das outras questões que nós pesquisamos também é que esse prompt, né, que se chama essa forma de conversar que a Sofia criou, ela é acessível. Ela é acessível, as pessoas podem entrar, né, e criar esse robô, né, que te responde, que é completamente um processo de psicoterapia, né, que é assim, agrade-me, né, fale coisas que eu goste, uma das coisas que ela colocou lá na proposta é não quebre o sigilo, né? Não me mande, não me suponha ou não me sugira em nenhum momento que eu procure um profissional de saúde. Então já tinha uma proposta fechada para que acontecesse ali. Já nesse robô para ele não contar, ele já é criado dessa maneira, para ele não contar, para ele não falar coisas agradáveis. Sugerir um profissional de saúde e tudo mais, né? Não ir contra as falas dela, o que é muito diferente de um processo de psicoterapia. Lógico. É o oposto, né? Ainda mais hoje que tem a visão integrativa, que você pode pôr junto um médico, uma nutri, por exemplo, alguém que tem alguma alteração alimentar, você vai falar, olha, procura uma nutri, vamos fazer a coisa junto. Agora já criar aquilo que você quer ouvir, ou aquilo que pode. É muito louco isso, cara. Eu tô pensando. Essa... Para até de brincar com isso. E por incrível que pareça, Carlão, a gente subestima, mas ela está entre as 3 maiores utilizações do chat GPT, segundo a OpenAI, que é utilizar ele para ser seu amigo, para ser eles chamam de alguma outra forma, que é como se fosse um amigo que comenta coisas para você. Eu já tive uma experiência muito louca nas férias passadas, eu e o meu filho, com um robozinho lá do Elon Musk, aonde você se inscreve para falar com ele. Eu entendo que ele vá atrás de alguma rede que você tem, que você põe Instagram, você põe o Face e tal. Quando eu cheguei, tava o robozinho sentado assim, e, oi, tudo bem e tal, vamos falar em português? Vamos, tudo bom? E aí, Carlos, tudo bem e tal, e a família tá bem, tá? A Melissa e as crianças estão bem? Eu falei, aí você já leva um tapa, um robozinho que tem aquela carinha meio estranha, aquele negócio meio, começa a bater um lero contigo, chama-se Experiência Musk. Você fala com o robozinho, dirige aquele carro feio lá, estranho, dirige o carro que leva você sentar, alguém dirige. Isso, então. Qual que é a utilidade disso para a sociedade? Eu não sei. Eu sei que dá um impacto que você fala, você tem assim, 10 minutos, dá 2 minutos, você já fica desconfortável. Você já fala, o que esse cara está falando comigo, né? Então é uma coisa que dá um impacto grande. Negativo, não é isso? Sim. Como é que você enxerga isso, Anderson? Eu acho que isso é mais um marketing do que ser algo útil para alguma coisa, né? Útil na sociedade. Isso acontece muito com a rede social, Carlão. As pessoas veem, nossa, que incrível, um cão robô. Isso. Mas o que ele faz? Para que eu preciso de um cão robô? Tinha lá no New Santa, não tinha um cachorrinho lá? Tinha um cãozinho lá. Eles funcionam mais para mostrar como é difícil você fazer o equilíbrio e tudo mais. Né, tinha até um lá, eu me lembro de ver em alguma coisa que a gente foi, que tinha um cãozinho. Isso, exatamente isso. Isso escuta a gente?
acredita que isso é uma discussão técnica que tem os dois lados? Segundo todas as empresas de celular, ele não escuta. Ah, não sei. Mas as pesquisas que se fazem dizem que, pô, é impossível ele não estar escutando. Segundo as empresas, a Apple, a empresa do Android, Google, eles dizem que o celular, ele parece que está escutando porque ele é tão inteligente com as tuas redes sociais que eles sabem o que você vai pensar ou vai querer antes de você pesquisar. Cara, não é possível. Eu fico com um pé meio lá, um pé meio cá, mas acredito que isso é uma discussão muito grande no meio tecnológico de não ter nenhum lado nem o outro. Mas as empresas dizem que não. Dizem que não, porque descendo para Santos domingo, o motorista que estava junto comigo começou a falar de comida. Eu falei, putz, um macarrão bem feito, com aquele molho, a bolonhesa, e falei macarrão de novo, falei macarrão de novo. Quando chegou em Santos, que eu fui avisar, macarrão. Primeiras fotos que veio, falei, cara, isso escuta a gente, cara, não é possível que isso escuta. Tem diversas teorias. Tem, não tem? Que dizem que sim e outras que dizem que é impossível. E o limite disso vai para onde? Como é que você enxerga isso? Inclusive é o que a gente fala na palestra de que é legislação que precisa vir e um órgão regulamentador para com que, por exemplo, as empresas se responsabilizem por casos como o da Sofia, para com que as empresas se responsabilizem pela geração de ansiedade nas crianças. Uhum. E, no meu ponto de vista, vendo historicamente a tecnologia, tem que ser legislação. Tem que ser uma coisa mais ética. E um órgão fiscalizador. É uma coisa exatamente assim. Você acha que tem como a gente desenvolver uma relação legal com a inteligência artificial, utilizando equilíbrio mais avanço tecnológico? Existe isso? Eu acredito que sim, e a base vai ser a gente desenvolver ainda mais a nossa humanidade. Olha que legal. Pensar melhor, filosofar mais, ter senso crítico maior, e aí a gente vai lidar melhor com ela. Eu também acho que sim. Eu acho que por mais que a gente tenha essa máquina na mão, essa situação, a gente não vai alcançar aquilo que a gente é, não tem como, né? Tá certo que ajuda muito. Hoje em dia a gente viu temas de TCCs que são usados até, ajuda bastante, mas aí você trouxe esse caso, eu não consigo parar de pensar o tempo inteiro as brincadeiras que eu e meu filho de 13 anos, a gente faz, entendeu? E é interessante a gente falar sobre esse caso, isso, viu? Porque pensa sobre uma pessoa, um adolescente que tem dificuldade de se relacionar. É lógico. Não consegue conversar, vergonha, Sim. E aí ele começa a falar com a máquina. E aí? Ainda e mais se você fala aquilo que você quer ouvir. Exato. E aí você começa a desenvolver essa relação e chegar todo dia e conversar. Quando que ele vai procurar um amigo? Quando que ele vai se abrir numa outra situação? E quando ele se abrir numa outra situação, essa pessoa não vai falar o que ele quer ouvir. Exatamente. E aí? A frustração disso. Porque eu estou exercitando com uma máquina que foi treinada para falar o que eu quero ouvir. Então é muito complexo. E você ainda fala aquilo que você quer ouvir, não pode falar para ninguém, tem que ter segredo, não pode... Meu, é muito doido o papo. Você vai ter trabalho pra caramba. Você tem filhos? Você tem filhos? Tenho sim. Quantos anos tem? 8 anos. 8 anos. E agora vai vir mais Isso. um. Mais um. Isso aí. Como é que você lida com teu filho de 8 anos? Você põe limite, doutora? Então, como que é essa questão, né? Foi um dos assuntos também, uma das perguntas que nós tivemos lá no evento, que assim, nós que temos estudado sobre, nós acreditamos que precisa ser uma questão social o cuidado com as redes. Por quê? A partir do momento que a minha filha, ela ainda não tem pouquíssimo, né, não tem nenhum acesso, né? Agora na escola está começando a ser trabalhada uma questão de e-mail e tal, de ter acesso a e-mail, enfim. Mas a partir do momento, por exemplo, que o social, que o grupo da escola passa a se falar pelo WhatsApp, você entende como a minha limitação com a minha filha tem uma interferência do que o social pede? Lógico. Porque se o trabalho dela escolar vai ser discutido no WhatsApp, eu, enquanto mãe, vou colocar um limite, mas lá ela precisa estar por outra... Ela tem que estar lá em casa. Então, esse compromisso é social, de idade é social. A partir de que idade? Precisa ter um consenso social de que, olha, 8 anos não é idade para estar na internet. Verdade. Com quantos anos? E aí isso tem que ser trabalhado em grupo. E esse cuidado tem que ter, essa visão tem que ter não só na escola, na faculdade também. A gente que lida com alunos o tempo inteiro, uma coisa que eu acho é a formação de lidar com transtornos. A gente não é preparado para lidar com isso, meu querido Andrews, não é
Não é preparado. Então eu tenho várias alunas que levam laudos, onde tem que fazer a prova com abafador. Eu, do meu jeitinho, eu faço a minha inclusão. Como a gente tem aula prática, eu faço uma colher sangue da outra e participa, acolhe. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Então a gente tem que ensinar muita gente. Gente, o papo com vocês é sensacional. Parabéns aí pelos dois. Obrigado. Vocês vão ter que voltar, porque eu estou vendo que essa pauta ela não para. Sim. Porque tá cada vez Tá só começando. só começando. Isso aí. Eu ia falar que está cada vez piorando mais. Mas olha, para você que nos assiste, essa atenção tem que ser muito levada em conta mesmo. Meu querido Andrews, obrigado por você ter voltado. Você é sempre um cara de fácil acesso, sempre esse sorriso no rosto. Obrigado, Carlos. Que você participe comigo em várias bancas, com certeza. Doutora Andressa, muito obrigado por vir aqui acompanhar. Que o nenenzinho venha com muita saúde obrigada, e não fique achando amiguinho no computador, para ele não ficar seguindo muito o que o titio fala. Isso Não é? aí. Vamos ensinar Equilíbrio. ele. Parabéns, viu? Obrigada, Parabéns, muito obrigada. obrigado. Muito legal, né? Juntar os dois aí, traz esse tema importante para nós, que tem que ser falado, discutido, inclusive na rede pública. E também rede pública, particular, essa visão dessa importância da inteligência artificial com a saúde mental, se não for cuidada, será mais pauta sempre em alguns problemas de saúde mundial, com certeza. Mais uma vez, um beijo aos dois. Para você que me assiste, um grande beijo, valeu, até a próxima, tchau, tchau.